Olá, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos assistem pelas redes sociais, pelo Instagram, Facebook, daqui a pouquinho no YouTube, também pelo canal 3 da NET São Caetano do Sul, TV Grande ABC. A gente começa o programa de hoje com o bloco Saúde do Homem, no qual eu entrevisto o professor Dr. Marcos Tobias Machado, da Uroproctor. Confiram a entrevista aí. Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos assistem pelas redes sociais, a gente volta aqui à Clínica Uroproctor, no Parque Cerâmica, em São Caetano do Sul, para conversar com o professor Dr. Marcos Tobias Machado, médico da Faculdade de Medicina, professor, né, da Faculdade de Medicina do ABC e médico da Rede D'Or, Hospital São Luís, São Caetano do Sul. Hoje a gente vai falar da cirurgia robótica de rim. Ela tem uma diferença em relação ao que a gente falou da próstata. Como é que é, professor? Sim, sim. Na verdade, isso é uma questão de... O rim é um órgão muito vascularizado. Então, ele é um pouco diferente. A cirurgia de próstata pode ter um sangramento, mas são por veias que estão em volta da próstata. O rim não. O rim é um órgão extremamente vascularizado. Com o aumento da precisão da imagem e dos instrumentos que a robótica tem, isso facilita cirurgias onde você retira tumores do rim, preservando a massa renal remanescente, que hoje a gente sabe que é muito importante. Antigamente, qualquer pequena massa renal, você tirava o rim do indivíduo. E o que acontece? O rim é um órgão que elimina líquidos do corpo. Elimina escórias, elimina líquido. O que acabava acontecendo? Se você tivesse um indivíduo com mais idade, ou com doenças que prejudicam o rim, como hipertensão e diabetes, são extremamente comuns, o indivíduo desenvolvia uma insuficiência renal precoce e acabava tendo aumento de eventos cardiovasculares, seja infarto ou derrames. Acidentes vasculares, às vezes fatais ou às vezes com grande sequela. Então, se começou há 20 anos atrás a fazer cirurgias com preservação do rim, tirando o tumor, e preservando o remanescente renal. E com a cirurgia robótica, a gente passou a fazer isso aberto, depois por via laparoscópica, são cirurgias extremamente complexas, por via laparoscópica pura, e com a via robótica isso foi facilitado, aumentou o número de cirurgias parciais, inicialmente nos Estados Unidos, depois em outros países, e mantendo a preservação do rim, a gente reduz a chance de morte por evento cardiovascular. Quer dizer, você cura o cara do câncer e deixa ele com uma chance aumentada de ter um infarto. Então, você acaba contrabalanceando o benefício de sobrevivência do paciente. Se você faz uma cirurgia que você reduz esse risco, você cura o câncer, aumenta a sobrevida pelo câncer e aumenta também a longevidade do paciente pelo risco cardiovascular reduzido. E mais uma vez eu pergunto, o leigo, tem essa preocupação. Quando você não tem um tumor no rim, também isso se manifesta de alguma forma no dia a dia para ele desconfiar? Ah, sim. Não, aí já é um pouco... Na verdade, assim, 80% dos casos não tem sintoma também. É um tumor que a gente chamava de tumor do médico clínico, porque se manifestava através de grandes massas renais que eram palpáveis, ou através do sangramento urinário, que é a hematúria, ou através da dor lombar. Isso a gente chama tríade do tumor renal. Só que a tríade do tumor renal hoje é muito rara. Ela era muito comum quando só tinha radiografia simples, não tinha ultrassom, não tinha tomografia. Hoje em dia o indivíduo faz uma tomografia, uma ressonância para qualquer coisa dentro do abdômen. E às vezes acaba pegando o que a gente chama de pequenas massas renais, que são tumores renais menores do que 4 centímetros. Então hoje em dia o cenário é 80% dos casos essas pequenas massas renais. E grandes massas renais são mais raras hoje em dia, já com esses sintomas que eu falei para vocês. Então ele passou a ser, não é o tumor mais diagnosticado pelo médico clínico, mas sim pelo radiologista. Então quem faz o diagnóstico inicial desse tumor é o radiologista.
E aí o médico pega aquele laudo de exame e olha, nossa, tem um nódulo renal. Manda para o urologista, que é o médico que faz o tratamento cirúrgico, que é eminentemente cirúrgico, o tratamento desses tumores. O cálculo renal também pode ser tratado assim ou não exige essa técnica toda? O cálculo renal é uma história interessante também. Foi uma das grandes evoluções da urologia. São as cirurgias endoscópicas. Você faz a cirurgia por dentro da uretra, sobe o ureter, chega até dentro do rim para fazer o tratamento. Existe também o tratamento extracorpóreo, que é o tratamento sem cirurgia. Na verdade, é um procedimento, mas é um tratamento que não tem cortes no abdômen, que é a litotripsia extracorpórea. E em casos mais sérios, de doença de volume maior, você pode fazer, em vez de abrir uma grande incisão na região lombar do paciente, que era o que se fazia, né, faz a cirurgia percutânea, que é com um pequeno orifício perfurando o rim, entra com uma câmera também e faz a destruição desses cálculos. Então você tem hoje técnicas que a gente chama de minimamente invasivas. E casos muito raros que a gente usava a cirurgia aberta, hoje em dia você pode usar a cirurgia laparoscópica ou robótica, né, que é 1 ou 2% dos casos. Você pode utilizar esse tipo de tecnologia para evitar também ter que abrir o paciente. Hoje em dia, por cálculo renal, é extremamente raro que você abra um paciente. A não ser que você não tenha o cirurgião treinado ou a tecnologia para poder aplicar, né? Você tem rincões aí que ainda a cirurgia aberta se faz no Brasil de rotina por falta de treinamento ou de material mesmo, né? Material técnico, né? Para poder fazer a cirurgia. A gente fala de vários hospitais onde o senhor atua aí também fazendo a cirurgia robótica. Especificamente, lógico que o nosso público vai para o mundo todo pelas redes sociais, mas na TV Grande ABC a gente fala para um público mais específico aqui de São Caetano, do ABC. Na região, a gente já tem hospitais preparados para isso ou em vias de? Interessante, né? A tecnologia robótica se desenvolveu e os sistemas foram comprados nas grandes capitais do Brasil. Né? Uma primeira grande exceção, na verdade, foi o Centro de Barretos, onde tem o Centro de Treinamento do IRCAD, e o Hospital Brasil em Santo André, que não é uma capital, mas é um centro de uma área muito grande, de população muito grande, né? E agora a gente sabe, já sabe, que vai ter aqui em São Caetano do Sul, no Hospital da Rede D'Or, vai ter um sistema robótico, em breve deve ser implantado. Então, quer dizer, isso está andando rapidamente, né? E a gente vai ter a possibilidade de ter aqui na cidade, sim. Que ótimo, uma grande notícia para a região. Professor Marcos Tobias Machado, obrigado por mais essa entrevista. A gente vai falar mais vezes. E sucesso aí no seu trabalho, porque o seu sucesso é o sucesso da saúde dos seus pacientes, né? É uma satisfação grande estar aqui. Obrigado. Professor Dr. Marcos Tobias Machado, professor da Faculdade de Medicina, médico da Rede D'Or, Hospital São Luís, São Caetano do Sul, Hospital Brasil, toda a rede aí da Rede D'Or. Pois é, e depois dessa entrevista com o professor Dr. Marcos Tobias Machado, a gente vai para um rapidíssimo intervalo comercial e daqui a pouquinho está de volta, com informações importantes que chegaram hoje e vídeos do Tribunal Superior Eleitoral e também a solenidade da qual participaram o governador João Dória e o presidente Jair Bolsonaro hoje cedo em São Paulo. São mais de 46 anos de história marcados pelo compromisso de oferecer ao mercado imobiliário da construção civil no Grande ABC imóveis com alto padrão de qualidade. Fundada em 1973 e com sede própria na cidade de São Bernardo do Campo, a construtora Jaci
tem se destacado por inovar e trazer as melhores soluções em projetos imobiliários. A Construtora Jaci é sinônimo de qualidade e credibilidade. São 35 empreendimentos entregues em nossos mais de 46 anos de história. Quem é da nossa região reconhece de longe nossos empreendimentos. No topo de cada prédio, colocamos com muito orgulho nosso indiozinho feliz. Nós temos orgulho de cada uma das 3.200 unidades entregues em nossa trajetória e isso é que incentiva a continuar. É extremamente gratificante ajudarmos a realizar o maior sonho das famílias, que é a casa própria. Atualmente, estamos preparando o lançamento de 950 unidades distribuídas em 7 empreendimentos imobiliários na região do Grande ABC, o que totaliza 350 milhões em novos lançamentos. Oportunidade para quem quer comprar um apartamento para morar ou investir. Sempre inovando e aprimorando suas técnicas e métodos construtivos, a Jaci visa atender seus clientes de forma exclusiva e diferenciada. Construtora Jaci. Compromisso com a satisfação de seus clientes. Bem, a gente está de volta aqui para o segundo bloco e, como eu disse, a gente tem um bloco de gravações importantíssimas aí, que hoje cedo o governador João Dória participou da formatura de 697 sargentos no curso superior tecnólogo da Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem Pública. O evento também teve a participação do presidente Jair Bolsonaro e do secretário de Segurança Pública, general João Camilo Pires de Campos, e foi realizado no Sambódromo do AMB. Confiram as imagens. Clara da PM. Chamamos para fazer a leitura da nota alusiva à formatura o coronel PM Temístocles Tel. Lei complementar número 1036, de 11 de janeiro de 2008, regulamentada pelo Decreto Estadual 54.900.
Então, de estar aqui presente nesta manhã para mostrar, presidente, que o Estado de São Paulo é um Estado parceiro das boas ações do Brasil. Aqui vivem 45 milhões de brasileiros. E em nome destes 45 milhões de brasileiros, nós estamos alinhados com todas as boas iniciativas do governo federal. Tudo aquilo que for positivo para o Brasil, tudo aquilo que for positivo para os brasileiros do Estado de São Paulo, o governador de São Paulo estará ao lado, trabalhando e apoiando estas iniciativas. Quero voltar a repetir, em São Paulo não fazemos oposição ao Brasil, nós estamos ao lado do Brasil e todas as propostas positivas para o nosso país, para o nosso povo, terão o nosso apoio. E este apoio é feito de forma consciente, dentro da defesa dos bons princípios da democracia e da legalidade. A cerimônia de formatura, presidente, de sargentos é uma ocasião muito significativa na vida destes profissionais que estão caminhando com determinação para honrar a tradição da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Nós temos aqui com muita honra, e honra também porque todas as demais polícias militares dos estados brasileiros e do Distrito Federal merecem a homenagem. Mas, presidente, a melhor polícia militar do Brasil está aqui, está em São Paulo, graças ao treinamento, aos oficiais, aqueles que trabalham, que lutam, que têm coragem, que vão às ruas defender a população, defender o cidadão de forma destemida. E aqueles que, neste momento, depois de 9 meses de treinamento, se juntam no comando do policiamento militar do Estado de São Paulo para defender os brasileiros que aqui vivem. São Paulo é um estado que se empenha em formar quadros comprometidos com a missão policial. As academias de São Paulo são respeitadas pelos seus instrutores, pelos seus professores, pelo comando da Polícia Militar, pelo comando da Segurança Pública do Estado de São Paulo. E, amigas e amigos, não é de hoje, é uma tradição, é uma história dos últimos 50 anos em São Paulo. Quero dizer que agora, treinados, capacitados para desenvolver as suas atividades em prol da segurança e da ordem pública no Estado de São Paulo, vocês têm por missão manter os melhores índices de segurança pública do país que o Estado de São Paulo conseguiu obter, e conseguiu obter graças à unidade da sua polícia. A Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Científica, Polícia Civil e as guardas metropolitanas, as guardas municipais. Em São Paulo, presidente Bolsonaro, as polícias trabalham unidas e trabalham unidas sobre um único comando, o comando do general Campos, com determinação, mas também com a compreensão do seu dever e a capacidade de ouvir, de dialogar e de construir uma política de segurança pública que transformou São Paulo no estado mais seguro do Brasil. Esta é a responsabilidade de vocês, sargentos, que se formam neste momento. 697 novos sargentos da Polícia Militar, 625 homens e 72 mulheres, a quem saúdo muito especialmente. Aqui, presidente Bolsonaro, tem segurança, tem força, tem determinação e tem comando. Muito obrigado, um bom dia, viva São Paulo e viva o Brasil! Hoje eu recebi do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, 5 vídeos que visam levar orientações aos eleitores com relação às eleições municipais de 4 de outubro de 2020, 4 de outubro, claro, no primeiro turno. Tem uma narrativa didática, cada um desses vídeos, que mostra as diferenças entre eleições gerais e eleições municipais e também mostra caminhos para que o cidadão possa fiscalizar o mandato daqueles que foram eleitos, sejam eles vereadores ou prefeitos. É muito legal, são vídeos muito rápidos e a gente faz questão de reproduzir cada um deles como forma de contribuir para o processo de aprimoramento democrático. No primeiro vídeo, vocês vão ver como regularizar a situação
eleitoral. Em outubro do ano que vem, milhões de eleitores brasileiros vão às urnas escolher prefeitos e vereadores. Mas atenção, o cadastro eleitoral vai fechar alguns meses antes, em maio. Por isso, quem precisar alterar o domicílio eleitoral, pedir transferência para uma sessão adaptada ou solicitar qualquer alteração nos dados da Justiça Eleitoral, deve procurar um cartório o quanto antes. Quem quiser tirar o título de eleitor também tem até maio do ano que vem para procurar um cartório. Depois desse prazo, a pessoa vai até receber o documento, mas o registro dela na Justiça Eleitoral só vai valer para as eleições seguintes. O eleitor também deve ficar atento para regularizar a situação com a Justiça Eleitoral. Quem deixou de votar por 3 vezes seguidas, por exemplo, pode ter o título cancelado e, com isso, ser impedido de tomar posse em cargo público, entre outras punições. Quem está fora do Brasil tem até 30 dias após o retorno para regularizar a situação sem sofrer nenhuma sanção. O segundo vídeo trata da fiscalização dos eleitos. Confiram. Em outubro do ano que vem, milhões de eleitores brasileiros vão às urnas escolher prefeitos e vereadores. E fique esperto, o trabalho do eleitor vai muito além de comparecer às urnas e votar. É super importante acompanhar o que os candidatos eleitos fazem depois de tomar posse. Aquela promessa de campanha foi cumprida? Como o seu candidato está usando as verbas públicas? E os projetos que ele defendia na hora de pedir seu voto foram apresentados? E a gente precisa fiscalizar todos os eleitos, mesmo aqueles que não receberam nosso voto. Afinal de contas, quando toma posse em um cargo eletivo, o político vira um representante da sociedade. Na era da informação, não faltam maneiras de vigiar a atividade de prefeitos e vereadores, pela internet, por aplicativos ou até com a ajuda de organizações não governamentais. O importante é acompanhar de perto o que está sendo feito com o dinheiro público. O segundo vídeo trata da fiscalização dos eleitos. Confiram. Em outubro do ano que vem, eleitores de todo o país vão às urnas escolher prefeitos e vereadores. Mas você sabe quais são as funções de um vereador? O vereador faz parte do poder legislativo da cidade. É um representante da sociedade. É ele que elabora projetos de lei que depois vão ser votados na Câmara Municipal. Também é responsabilidade do vereador fiscalizar as ações da prefeitura, principalmente no que diz respeito ao cumprimento da lei e à boa gestão do dinheiro público. A eleição para vereador é proporcional. Isso significa que nem sempre os mais votados conseguem um cargo na Câmara Municipal. Isso porque o Código Eleitoral prevê a aplicação dos quocientes eleitoral e partidário para esse tipo de votação. O quociente eleitoral é o número de votos válidos dividido pela quantidade de vagas. Por exemplo, se na votação para vereador forem confirmados 9.000 votos válidos e existem 9 vagas, o quociente eleitoral é igual a 1.000. Para saber o quociente partidário, é só pegar a quantidade de votos recebidos por todos os candidatos do partido e dividir pelo quociente eleitoral. Nessa mesma eleição imaginária, por exemplo, se um partido recebeu 2.000 votos, vai ter direito a 2 vagas na Câmara Municipal. Essas vagas vão ser ocupadas pelos 2 candidatos mais votados do partido. O segundo vídeo trata da fiscalização dos eleitos. Confiram. Em outubro do ano que vem, eleitores de todo o país vão às urnas escolher prefeitos e vereadores. Mas você sabe o que um prefeito faz? O prefeito é o chefe do executivo municipal. Isso quer dizer que ele chefia a administração da cidade. Cabe a ele elaborar políticas municipais de saúde, educação, habitação. Além disso, o prefeito deve sancionar ou vetar os projetos de lei aprovados pelo legislativo da cidade. A eleição para prefeito segue a mesma lógica da escolha de governadores e do presidente da República: votação majoritária.
Em municípios com mais de 200 mil eleitores, a escolha pode ser feita em 2 turnos caso um candidato não alcance mais da metade dos votos válidos no primeiro turno. Nas demais cidades, quem vencer o primeiro turno, independentemente da quantidade de votos, é o eleito. O candidato à prefeitura precisa formar uma chapa indivisível com um candidato a vice, que vai chefiar a prefeitura em caso de afastamento do titular. E no quinto vídeo a gente vai aprender a diferença entre eleições gerais, que são aquelas eleições para a presidência da República, para o Senado, para deputado federal, para governador, e as eleições municipais, que são as eleições de 2020, eleições de vereadores e de prefeitos. É um vídeo muito legal para se ver. Em outubro do ano que vem, eleitores de todo o país vão às urnas. Quer dizer, de quase todo o país. É que as eleições de 2020 vão ser municipais. No dia 4 de outubro, os brasileiros vão escolher prefeitos e vereadores. Como Fernando de Noronha e Distrito Federal não tem prefeitura nem Câmara Municipal, os eleitores não vão precisar votar. Os brasileiros que residem no exterior também não votam em pleitos municipais. Quem mora nessas localidades só participa das eleições gerais, quando são escolhidos deputados, senadores, governadores e presidente da República. Aliás, já que estamos falando de eleições municipais e gerais, vale a pena lembrar quando elas acontecem. Tanto uma quanto a outra ocorrem a cada 4 anos. Mas atenção para um detalhe muito importante: elas nunca coincidem. Para ficar mais fácil, ano que vem, em 2020, vamos ter eleições municipais. Já as eleições gerais vão ser apenas em 2022. Isso quer dizer que os brasileiros votam de 2 em 2 anos. Menos, é claro, quem mora no Distrito Federal, em Fernando de Noronha ou no exterior, que participa apenas das eleições gerais. Assim a gente chega ao final do programa desta sexta-feira, 11 de outubro de 2019, véspera do dia de Nossa Senhora Aparecida, véspera do Dia das Crianças. Eu agradeço muito a tua atenção de hoje, desejo um ótimo final de semana e conto com ela na segunda-feira, a partir das 18h30 aqui. Até lá!